Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridas. Estamos aqui, primeiramente, agradecendo a oportunidade deste trabalho espírita que o Centro Espírita Alemana, na direção do Luiz Antônio e a sua equipe maravilhosa, nos estendeu esse convite para refletirmos mais um tema espírita que certamente trará para nós o equilíbrio quando compreendemos os momentos por que nós passamos. E, primeiramente, agradecer também e pedir a inspiração de Jesus para que, diante desse tema, Maria de Nazaré, a sua mãe, possamos ter essa conexão de focalizar, focalizar pontos luminosos desta palestra, dessa reflexão, e ela com certeza, nos trará benefícios, nos trará auxílio diante da nossa caminhada para o mundo maior. Então, estamos aqui com o nosso tema, Maria de Nazaré e o suicídio. Este tema, quando a gente olha do ponto de vista de Maria de Nazaré, várias religiões a têm como mãe carinhosa e que todos os religiosos buscam no seu auxílio diante das suas dificuldades. E quando você fala de suicídio, não apenas o nosso estado, o nosso país, mas o nosso planeta Terra passa por situações de suicídio, naturalmente também precisando dessas reflexões de hoje a respeito de Maria de Nazaré e o suicídio. Fomos buscar no livro Memórias de um Suicida, que é a base da nossa conversa de hoje, e Ivone, ela diz assim, que Maria de Nazaré, ela é um ser angelical e sublime, que a terra mereceu a missão honrosa de seguir, com solicitudes maternais, aquele que foi redentor dos homens, Jesus. Então veja quanto ser angelical nós estamos aqui refletindo, quanta amorosidade que aprendera na convivência com Jesus a trazer a todos nós que somos necessitados desse amparo e quando recorremos Maria de Nazaré. A palavra Maria vem do hebraico Miriam, que significa dizer Senhora da Luz. Então nós estamos aqui trabalhando com a luz definitivamente espiritual diante das nossas reflexões de hoje. Então veja que Maria, na parte introdutória da nossa conversa de hoje, nós fomos buscar no livro Boa Nova de Humberto de Campos, onde ele consagra um capítulo especial, me parece o último capítulo, denominado Maria. E neste capítulo, para efeito de introdução da nossa conversa, ele, ante as suas angústias internamente que a gente pudesse perceber, saindo deste mundo físico pelas portas da crucificação, a pessoa mais angustiosa, a pessoa mais sofrida era sua mãe, Maria. E ele, percebendo essa aflição de Maria, ele olha para ela e diz, mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. E dirigindo-se especialmente ao apóstolo, João aponta Maria e diz, filho, eis aí a tua mãe. Humberto de Campos, nesta passagem, dirá que Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas João compreendeu que o Mestre, que Jesus, na sua derradeira, na sua última lição para nós, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Naquele instante, Maria apresentou-se não apenas para Jesus no momento do seu sofrimento,
mas estendeu o seu manto de luz, de paz, a todos nós que apresentamos dificuldades diante da vida. Como Jesus mesmo chamava, segundo o nosso Evangelho, ele veio em busca de consolar os filhos do Calvário. Esses filhos do Calvário passariam a ter um abrigo no coração de Maria, tornando-se a mãe de todos nós, simbolicamente apresentado para João, mas que João representava a humanidade, porque todos nós temos também as nossas dificuldades. E agora então, depois da nossa parte introdutória, nós iremos para o livro Memórias de um Suicida, onde Ivone do Amaral vai traçar um perfil da personalidade de Maria, na parte inicial do livro, onde ele mostra essa personalidade forjada, firme, rigorosa quanto ao amor maior, dedicada ao sofrimento da humanidade. Maria dedica-se, portanto, a todos os sofredores, dirá Ivone do Amaral, a todos os sofredores encarnados e desencarnados. Entretanto, a obra ou a nossa reflexão de hoje, a nossa palestra, ela se refere especificamente à memória de um suicida, o amor de Maria, a assistência de Maria, especificamente ao suicida. E dirá ainda Ivone que talvez seja o primeiro relato dessa legião dos servos de Maria que vem ao nosso conhecimento pelas vias da espiritualidade, mostrando este ser angelical que trabalha, muitas vezes dividindo as nossas dores para nos tornar mais felizes. E tem esse primeiro relato, conforme nós colocamos, ele estará também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde ele diz que esses espíritos trabalhadores, chamado Legião dos Servos de Maria, eles resgatam os aflitos, os espíritos suicidas que são encaminhados para o Vale das Sombras. À medida que esses espíritos despertam para uma vida melhor, essa legião, esses espíritos trabalhadores dos servos de Maria, irão adentrar nesses vales de sombra para resgatar, trazendo para essa legião dos servos de Maria, que é um departamento do Hospital Maria de Nazaré, que nós já conhecemos certamente em outras literaturas. Então, neste livro, nós precisamos compreender também a meta, o objetivo desse espírito ilustre que é Maria, em organizando dentro do Hospital Maria de Nazaré, que os espíritos que fazem esse comentário, eles deixam a pessoa totalmente envolvido por uma emotividade grande em saber que existem e que pela primeira vez, através deste livro Memória de um Suicida, vem trazer a descrição dos espíritos trabalhadores de Maria, e não pode deixar de ser da seara de Jesus, a trabalhar por cada um de nós que muitas vezes, entristecidos pelo que passamos, principalmente nessa época, nós devemos acionar, nós devemos entrar em contato para que a gente possa sair deste momento de pânico que vivemos com a pandemia. Então, quando a gente fala deste livro, Memória de um Suicida, esta legião de espíritos que vão resgatar nesse mundo de treva, nessas regiões abismais, como diz o Livro dos Espíritos, então ele vai fazer uma descrição que nós trouxemos, 2 fragmentos, para que a gente possa refletir como é que se encontra esse ambiente de onde essa legião dos servos de Maria vai em busca desses espíritos pós-suicidas. Então, ele vai fazer uma descrição que é uma região muito triste, desolada, envolvida em neblinas
como se a paisagem fora recoberta pelo sudário. Quando a gente fala de região triste, nós temos uma ideia. Quando fala de desolada e isolada, distante de qualquer relação, quando fala de envolvido numa neblina, a gente já começa a despertar de que o tempo encoberto pela neblina é um tempo ou um local onde não há luminosidade do sol. A pessoa vive, além de triste, além de desolada, ainda sem a presença deste sol, que é ele que nos motiva para a vida maior, para a alegria, iluminando os nossos caminhos, iluminando as nossas consciências, as nossas relações nesse vale de sombra dos espíritos que se encaminham para lá. Lá não existe. Ele diz ainda mais, a Ivone ainda fala, uma paisagem recoberta pelo sudário. O sudário era um manto de uma civilização antiga que encobria a pessoa que estava morta. A tradução ou interpretação dessa paisagem recoberta pelo sudário é como se a gente, ou como se Ivone estivesse dizendo, que neste ambiente envolvido pelo sudário, é como se ali existissem pessoas que buscassem a morte, que não matou o corpo, mas não matou a vida. Mas na mente do espírito suicida, ele vive como se estivesse morto. Daí a Ivone, de forma muito sábia, vem trazer essa descrição como se fosse esta paisagem embrulhada, envolvida por esse manto que transmite a dor, que transmite a morte, que transmite a pessoa que não consegue mais enxergar um objetivo na própria vida. Então ela continua dizendo, e à medida que essa legião, esses espíritos, vão se afastando desse local, eles também recebem psicologicamente proporcional esse afastamento dessa paisagem psíquica triste, dissipando aos olhos torturados. À medida que nós nos aproximamos, nós nos torturamos de ver aquele quadro de miséria social, psíquica e humana, dissipando aos nossos olhos torturados, como ela diz, durante tantos anos. Ninguém tem ideia de quanto tempo a pessoa que volta à vida espiritual pelas vias do suicídio, qual é o tempo que ele passa ali dentro. Então nós não temos essa dimensão, depende muito mais do nosso estado de espírito, de consciência, para querer nos despertar para uma vida melhor. E isto vai fazer com que lentamente, gradativamente, a gente vai saindo. Então a Ivone, ela traduz como se fosse uma cegueira da vida material. Quando estamos encarnados, nós olhamos a vida e queremos ser felizes, mas nós devemos ter consciência que se nós estamos neste planeta de expiações e provas, é porque nós estamos certamente resgatando os nossos débitos com o sofrimento. Então não podemos mentalizar que a gente vai viver uma vida de felicidades. A dor, o sofrimento são a forma que Deus encontrou para que nós, diante dos nossos débitos contraídos em vidas passadas, a dor se torna o agente em que nós vamos nos educando para uma vida melhor. Mas antes da vida melhor, é preciso que a gente pague. E o Evangelho assinala dizendo, deveis dizer que sois felizes por sofrerdes, porque o sofrimento, cada vez que nós sentimos a dor, nós estamos drenando do espírito imortal os nossos comprometimentos de ter ferido também alguém e agora nós resgatamos através dessa dor. Então, a Ivone ela faz uma descrição de que isto é uma cegueira em relação à vida material, mas quando desencarna o suicida, ele lá leva uma consciência culpada, o que certamente, onde a lei divina está imprimida na nossa consciência, esta
consciência culpada é transmitida através do remorso que arde diante dos nossos pensamentos. Então são essas descrições que a Ivone vem trazendo para aquele que ainda está voltado para as conquistas materiais, para a felicidade ainda ilusória da matéria. É um recado, são reflexões, como eu chamei inicialmente, de pontos luminosos que a gente deve trazer para a nossa própria vida. Então, diante desse aspecto introdutório, como nós colocamos, diante dessa descrição pequena, o nosso tempo são 30 minutos, para que a gente possa ter uma observação do sofrimento da vida do suicida, porque para a gente falar do amor que Maria tem para nós, para que a gente fale de despertar para uma vida feliz, é preciso que a gente mensure também a vida infeliz que passa o suicídio. Nós não podemos mensurar cada um suicida, mas o livro Memória de um Suicida, ele diz que cada um, muitas vezes, sai pela mesma forma, mas os resgates são diferentes. Mas não estamos aqui para refletir essas questões. Nós estamos aqui para mostrar um ambiente que o livro Memória de um Suicida mostra, e aquele ambiente de sofrimento, de dor, como dirá Jesus no Evangelho, onde haverá trevas e ranger de dentes, é neste ambiente que a legião dos servos de Maria, que é a nossa reflexão de hoje, adentra com a finalidade e com ordem de Maria a trazê-los todos para cerrar ao seu seio de Mãe Misericordiosa, devolvendo a ele o equilíbrio e principalmente a razão de viver. E para terminar e para concluir esse nosso tema, nós fomos buscar no livro chamado Mãe, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pela sua mediunidade, e este livro apresenta vários espíritos que trazem as suas contribuições. E eu tirei de lá, do espírito Bittencourt Sampaio, onde ele faz um poema dessa beleza, dessa poesia, desse amor que Maria estende aos necessitados da vida. E o nome do poema se chama Súplica à Mãe Santíssima. Todos nós sabemos que Maria, ela recebe várias denominações em religiões diferentes. Uns chamam a Virgem Maria, outros a Mãe Santíssima e assim sucessivamente. E ele então, Bittencourt Sampaio, espírito, psicografia de Chico Xavier, o título do poema Súplica à Mãe Santíssima. E Bittencourt, ele começa dizendo assim: Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Observe que nessa primeira estrofe, Bittencourt Sampaio, ele vai se referir à amorosidade que Maria, desde a época, como nós colocamos no início, que presenciara aquela dor causada pela humanidade ao filho querido e amado, que a ela, aos olhos dela e de qualquer mãe, não teria essa necessidade, ela então estende todo este amor a Jesus, que era o Filho, para nós que somos irmão de Jesus. Então veja uma relação entre a vida material e a vida espiritual. O irmão Jesus foi, segundo a narrativa de Humberto de Campos, mas os outros e muito mais necessitados ficaram para ser acolhidos por essa mãe carinhosa. E Bittencourt Sampaio, quando ele diz anjo dos bons e mãe dos pecadores, ela não tem diferença nenhuma entre um e outro, apenas ama, como a própria mensagem fala.
Então veja quando ela diz que agasalha e consola as nossas dores. Hoje, nós estamos vivendo o momento dessas dores, dessas angústias, do pânico que os espíritos que voltam à vida espiritual de forma assustadora, hoje mais de 400 mil espíritos voltando à pátria espiritual. Como se encontram esses espíritos, suicidas ou não? Maria de Nazaré, ela não é específica, ela atende todas essas pessoas. Esses espíritos que estão voltando, assim como atende a família, consolando, trazendo o amor no silêncio dos nossos pensamentos ou no silêncio dos nossos sofrimentos, trazendo a maternidade, a bênção, a companhia da energia mais forte, iluminando os nossos corações para a travessia deste mar das dificuldades que estamos passando hoje. Não é diferente com os suicidas. E o poeta, vamos chamar de Bittencourt Sampaio, poeta, ele continua dizendo: nos caminhos do mundo há treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Ele está falando conosco, com as nossas dificuldades, e ele pede a ela: volve, Maria, a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. No olhar de Maria, ela já começa a nos beneficiar diante das nossas dificuldades. Basta que nós, ante Maria, nos olhando e irradiando para nós as energias melhores do equilíbrio, da consolação, é preciso que a gente também abra o coração para receber essas energias, que certamente adentrarão o nosso coração, que é a sede onde reside os nossos sentimentos, abrindo e recebendo essas energias, nos renovando a cada dia ou a cada noite, de acordo com as nossas preces, nos fortalecendo para dias caminhando na direção da vida maior. E o poeta Bittencourt Sampaio continua dizendo assim: ó Maria, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos às desventuras e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Esta noite tormentosa é o vale das sombras, o vale de sofrimento que inicialmente nós colocamos onde ou para onde os suicidas são recambiados muitas vezes. E neste momento, pela falta de luz, pela falta de compreensão, pela própria questão da vida, muitas vezes o que nos leva ao suicídio não é a vontade de matar o corpo, mas a vontade de matar a dor, porque nós achamos que a gente não tem condições de sofrer muito. Tanto é que a eutanásia também nos remete a essas questões. Às vezes a própria família quer desligar um aparelho porque o ente querido está sofrendo muito, esquecido dos nossos planejamentos antes de reencarnar, que o sofrimento é a nossa parte educativa de regenerar nossas almas, as nossas almas comprometidas com o nosso passado, conforme nós colocamos. Então é assim, queridos, que a obra de Maria de Nazaré tem realizado em relação aos suicidas. Portanto, na parte conclusiva, ela vem trazer reflexões esta obra. Como nós pensamos em relação ao suicídio? Então, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente reflete, quando a gente lê um livro, qual a transformação que este livro, que estas reflexões da doutrina espírita pode causar à nossa vida? Como nós pensamos no suicida? Os suicidas, em qualquer situação que a gente possa imaginar,
são nossos irmãos. Olha as reflexões que traz Maria através do próprio livro. São nossos irmãos que necessitam de ajuda e de acolhimento e não de julgamento. Jamais nós podemos olhar a causa que levou ele, mas ajudá-lo a acolher no nosso colo íntimo como um irmão querido, necessitando das nossas preces, necessitando do nosso amparo. No próprio Lemana, existe um dia que se é feito a prece aos suicidas. A gente está sabendo disso. São situações que nos levaram, através deste livro, às tarefas renovadoras de que os centros, quiçá que todos os centros fizessem assim. Então, Maria de Nazaré, nesse livro, oferece amor ante as aflições. Foi isso que nós ouvimos, proporcionando socorro, proporcionando paz, que é o que nós precisamos para que possamos despertar para uma vida melhor. Se nós não tivermos paz, se a gente viver em conflito conosco mesmo, não enxergamos o melhor caminho para nosso aprimoramento espiritual. Trazendo uma nova chance, mostrando que o espírito suicida, Jesus dará uma nova chance, Maria também, dando uma nova chance, e esta nova chance nos enche o coração de uma chama de esperança. Mesmo no vale de sofrimento, o que a gente está vendo, a misericórdia é divina para todos. Não importa o erro, não importa o defeito, Jesus, ele é amor em todos os pontos do universo. Deus, disse João, evangelista João, Deus é amor, Deus é vida, Deus é alegria. Então veja que quando lemos o livro, nós também despertamos para ajudar. E quando nós despertamos para ajudar, é o amor de Maria fazendo mudanças em cada um de nós. É o amor de Jesus prometido no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. É a doutrina espírita consoladora de todos os tempos, onde nós bebemos desta fonte, nos esclarecendo, nos tirando da ignorância e passando a fazer uma leitura da vida de forma mais compreensiva. E esta forma mais compreensiva nos recoloca no caminho onde fazemos para Deus, para a felicidade, para tudo aquilo que nós achamos que a fraternidade, o amor, modificando a nossa vida, o nosso coração, fará de nós os filhos amados que estão falando em relação à paternidade divina. Todas as vezes, dirá Madre Teresa de Calcutá, todas as vezes que a gente abrir os olhos, fechar os olhos e olhar para cima, dizer, Pai Nosso, o Pai misericordioso olhará para nós e diz, meus filhos. É nos tornando este filho que seremos, portanto, fazemos, portanto, essa nossa caminhada para a felicidade. Essa era a nossa reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos e o nosso muito obrigado.